A chuva caía fina sobre o asfalto quando Teresa percebeu que havia esquecido o guarda-chuva pela terceira vez naquela semana. Não que isso importasse muito. Aos 60 anos, ela já tinha aprendido que algumas coisas simplesmente não valiam o esforço de lembrar. O cabelo grisalho grudaria no rosto, o casaco azul marinho encharcaria nos ombros. E ela chegaria em casa com aquele cheiro de chuva velha que nunca saía completamente das roupas. Mas tudo bem. Estava acostumada a ser esquecida, até por si mesma. Ela ajustou a bolsa de couro surrado no ombro e acelerou o passo em direção ao ponto de ônibus. Suas mãos, manchadas pela idade e pelo trabalho, tremiam levemente segurando o ticket de papel que comprara na padaria. Teresa trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital público havia 23 anos. Entrava às 5 da manhã, saía às 2 da tarde, e o que restava do dia era um vazio silencioso, que ela preenchia com novelas antigas e panelas de sopa que ninguém além dela comeria. O ônibus chegou lotado, como sempre. Teresa entrou pela porta traseira, agarrou-se à barra de ferro frio e deixou o corpo balançar com o movimento brusco do veículo. Ao seu redor, rostos cansados olhavam para o celular ou para o nada. Ninguém a via. Era como se ela fosse transparente, uma sombra entre tantas outras. Mas foi exatamente nesse momento, enquanto o ônibus freava bruscamente em um semáforo, que seus olhos encontraram os dele. Ele estava sentado perto da janela, do lado direito, vestindo um terno cinza impecável que contrastava com o ambiente desgastado do transporte público. Era um homem negro, alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos cortados rente e uma barba bem aparada que emoldurava um rosto marcado por rugas que pareciam contar histórias. Ele segurava um livro de capa dura, algo raro de se ver ali. E ele a olhava. Não era um olhar de curiosidade passageira. Era um olhar bem-humorado, atento, como se ele estivesse tentando decifrar algo nela. Teresa desviou os olhos rapidamente, sentindo o calor subir pelo pescoço. Que absurdo! Ela não era vista por ninguém havia anos. E agora, justamente agora, um homem como aquele a olhava como se ela fosse visível. O semáforo abriu. O ônibus seguiu. Mas o olhar dele permaneceu. Teresa apertou a alça da bolsa com mais força, tentando ignorar o desconforto que crescia no peito. Não era medo. Era algo pior. Era a consciência súbita de si mesma. Do cabelo molhado colado na testa. Do casaco velho. Das mãos trêmulas. Da idade impressa em cada linha de expressão. Quando o ônibus parou 3 quarteirões depois, o homem se levantou. Teresa sentiu um alívio estranho, mas ele não desceu. Em vez disso, aproximou-se dela, segurando a barra de ferro logo acima de onde ela estava. "Desculpe", disse ele, com uma voz grave e suave ao mesmo tempo. "Eu sei que isso pode parecer estranho, mas você deixou cair isso." Ele estendeu a mão. Entre os dedos longos e elegantes, estava o ticket de papel que Teresa havia comprado na padaria. Ela nem tinha percebido que o havia perdido. "Ah, obrigada", murmurou ela, pegando o papel com dedos trêmulos. Ele sorriu, um sorriso discreto, mas genuíno. "De nada. Chuva chata hoje, não é?" Teresa assentiu sem saber o que dizer. Conversar com desconhecidos no ônibus nunca fora seu forte. Conversar com alguém, ponto final, não era mais seu forte. "Você trabalha no hospital da Avenida Central?" Ele perguntou, apontando discretamente para o crachá pendurado na bolsa dela. "Trabalho", respondeu ela surpresa. "Como você?" "Eu passo por lá às vezes. Minha mãe faz acompanhamento na cardiologia." Ele olhou pela janela, como se medisse a distância. "Desço no próximo ponto." "Mas, posso perguntar seu nome?" Teresa hesitou. Por que é que ele queria saber? "Teresa", disse ela, baixinho. "Teresa."
Ele repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Bonito. Eu sou Samuel. O ônibus parou. Samuel acenou de leve e desceu, desaparecendo na chuva fina que ainda caía. Teresa ficou ali, de pé, segurando o ticket de papel como se fosse algo sagrado. Naquela noite, sozinha no apartamento de 2 cômodos, que dividia apenas com o silêncio, Teresa não conseguiu parar de pensar naquele encontro. Preparou a sopa de sempre, assistiu à novela de sempre, mas sua mente voltava insistentemente para aquele olhar, para aquela voz, para o modo como ele havia dito seu nome, Teresa, como se fosse importante. Na manhã seguinte, Teresa acordou com a mesma sensação de sempre. O peso invisível de mais um dia igual. Tomou banho rápido, vestiu o uniforme azul claro do hospital, amarrou o cabelo grisalho em um coque baixo e saiu antes que o sol nascesse completamente. O hospital cheirava a desinfetante e a dor contida. Teresa conhecia cada corredor, cada quina, cada mancha no piso de linóleo que nenhuma quantidade de água sanitária conseguia remover. Ela limpava banheiros, esvaziava lixeiras, passava pano nos corredores, enquanto médicos e enfermeiros passavam por ela como se fosse parte da mobília. Era uma invisibilidade que ela já tinha aceitado, ou achava que tinha. Por volta das 10 da manhã, enquanto limpava o banheiro do 3º andar, Teresa ouviu vozes conhecidas no corredor. 2 enfermeiras jovens, Patrícia e Jéssica, conversavam enquanto conferiam prontuários. "Você viu aquele homem que veio visitar a mãe dele na cardiologia?" disse Patrícia, com um tom de admiração mal disfarçado. "Elegante, bem vestido, educado. E muito bonito", completou Jéssica, rindo. "Dizem que ele é empresário, dono de várias lojas de materiais de construção. Rico mesmo." Teresa fingiu não ouvir, mas seu coração deu um pulo estranho. Seria o mesmo homem? Samuel? Pois é, e parece que a mãe dele tá bem delicada. Ele vem aqui quase todo dia agora. Patrícia baixou a voz, como se fosse compartilhar um segredo. Mas sabe o que é mais impressionante? A humildade dele. Ele conversa com todo mundo, até com a equipe de limpeza. Imagina. Homem assim é raro, suspirou Jéssica. As 2 seguiram pelo corredor, e Teresa ficou ali, de joelhos no chão frio do banheiro, com o coração batendo descompassado. Ela não o viu naquele dia. Nem no dia seguinte. Mas na quinta-feira, enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor da cardiologia, lá estava ele. Samuel estava de pé perto da sala de espera, falando ao celular com uma expressão séria. Vestia calça social preta e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e marcados pelo tempo. Quando ele desligou o telefone e ergueu os olhos, encontrou os de Teresa imediatamente. E sorriu. Não foi um sorriso educado de quem cumprimenta por obrigação. Foi um sorriso de reconhecimento, de lembrança. "Teresa", disse ele, aproximando-se. Ela se assustou com a própria reação, o nervosismo, o calor nas bochechas, a vontade súbita de correr. "Oi", conseguiu dizer baixinho. "Que coincidência te encontrar aqui." Ele enfiou as mãos nos bolsos, parecendo genuinamente feliz. "Ou talvez não seja tanta coincidência assim. Você trabalha nesse andar?" "Trabalho em todos", respondeu ela, ajeitando o pano de limpeza no carrinho. "Só para ter algo em que ocupar as mãos." "Depende da escala." "Entendo." Samuel olhou ao redor, como se buscasse algo para dizer. Então, de repente, perguntou: "Você já almoçou?" Teresa piscou, confusa. "O quê? É quase meio-dia. Você já comeu?" "Não. Eu como depois que termino o turno." "Então vem comigo." Ele fez um gesto em direção ao elevador. "Tem uma lanchonete aqui embaixo que faz um sanduíche muito bom. Deixa eu te pagar um almoço, como agradecimento por você ter existido quando eu precisava de uma distração naquele ônibus." Teresa ficou paralisada. Aquilo não fazia sentido. Homens como Samuel
não convidavam mulheres como ela para almoçar. Não sem um motivo oculto. Não sem pena. Eu não posso, disse ela. Rápido demais. Tenho que terminar o turno. E não seria apropriado. Apropriado? Samuel inclinou a cabeça, curioso. Por quê? Teresa não soube o que responder. Porque eu sou velha. Porque eu sou feia. Porque você é rico e eu sou pobre. Porque isso não acontece com gente como eu. Só não posso, repetiu ela, desviando o olhar. Samuel ficou em silêncio por um momento. Então assentiu, devagar. Tudo bem, eu entendo. Ele tirou um cartão de visita do bolso e estendeu para ela. Mas se você mudar de ideia, ou se precisar de qualquer coisa, me liga. Pode ser? Teresa olhou para o cartão como se fosse uma armadilha. Mas ainda assim, pegou. Obrigada, murmurou. Ele sorriu mais uma vez, acenou e voltou para a sala de espera. Teresa guardou o cartão no bolso do uniforme e seguiu empurrando o carrinho. Mas suas mãos tremiam tanto que ela precisou parar no banheiro de funcionários e respirar fundo por 5 minutos inteiros. Naquela noite, Teresa tirou o cartão do bolso e o colocou sobre a mesinha de centro da sala. Era um cartão simples, mas elegante. Samuel Oliveira, Oliveira Construções e Materiais. Havia um número de celular e um e-mail. Ela ficou olhando para aquilo por muito tempo, enquanto a sopa esfriava na tigela. Por que ele fez isso? A pergunta martelava em sua cabeça sem parar. Homens não se interessavam por ela. Não havia se interessado, pelo menos, nos últimos 15 anos. Desde que o marido, Rogério, havia morrido de infarto fulminante aos 52 anos. Teresa se tornara um fantasma. Rogério não tinha sido um marido amoroso. Ele bebia, gritava, reclamava de tudo. Mas ao menos era presença, era companhia, era alguém que via que ela existia, mesmo que fosse só para criticar a comida, o modo como ela arrumava a casa, o jeito que ela envelhecia. Depois que ele morreu, Teresa pensou que sentiria alívio. E sentiu. Mas também sentiu outra coisa. A solidão absoluta. Os 2 filhos moravam longe. Rafael, o mais velho, estava em São Paulo com a esposa e os 3 filhos. Ligava uma vez por mês, sempre apressado. Júlia, a caçula, tinha ido para o exterior estudar e simplesmente não voltara. Mandava mensagens curtas no WhatsApp de vez em quando, sempre acompanhadas de fotos de uma vida que Teresa não reconhecia. E então ficara só ela e o silêncio. Teresa pegou o cartão e o guardou na gaveta da cozinha, junto com os recibos de luz e as contas vencidas. Não vou ligar. Seria ridículo. Mas mesmo enquanto pensava isso, uma parte dela, pequena, assustada, quase extinta, sussurrava outra coisa. E se ele realmente quisesse te conhecer? Os dias seguintes foram estranhos. Teresa continuou sua rotina: acordar cedo, ir ao hospital, limpar, voltar para casa, dormir. Mas agora havia algo diferente. Uma espécie de expectativa silenciosa que ela não sabia nomear. Ela ouvia de longe, às vezes. Samuel chegava ao hospital sempre no fim da manhã, vestido impecavelmente, carregando flores ou frutas para a mãe. Ele cumprimentava todos, as recepcionistas, os seguranças, as enfermeiras. E sempre, sempre, procurava Teresa com os olhos. Quando a encontrava, acenava e sorria. Teresa não sabia como lidar com aquilo. Ela acenava de volta, desajeitada, e seguia com o trabalho. Mas sentia o rosto queimar por horas. Você tá diferente, comentou Dona Célia, a colega de limpeza que trabalhava no turno da manhã com ela. Célia tinha 70 anos, era viúva e falava o que vinha à cabeça sem filtro nenhum. Tá até mais arrumada. Passou batom hoje? Não passei batom nenhum, mentiu Teresa, esfregando o chão com mais força do que o necessário. Ah tá, e eu sou Miss Universo. Célia soltou uma risada rouca. Aposto que tem homem no meio. Não tem homem nenhum. Ainda bem,
porque homem só serve para dar trabalho. Célia deu de ombros. Mas se aparecer um que preste, não deixa passar, viu? A gente já tá velha demais para ficar escolhendo. Teresa não respondeu, mas as palavras de Célia ecoaram na cabeça dela pelo resto do dia. A gente já tá velha demais para ficar escolhendo. Será que era verdade? Será que aos 60 anos ela ainda podia escolher alguma coisa? Foi numa sexta-feira chuvosa, parecida com aquela em que tudo começara, que Samuel finalmente a abordou de novo. Teresa estava saindo do hospital, já de roupa comum, uma calça jeans desbotada e uma blusa bege, quando o viu parado perto da entrada, segurando um guarda-chuva preto enorme. "Posso te dar uma carona?" perguntou ele, sem rodeios. Teresa parou no meio do caminho, com o coração acelerado. "Eu vou pegar o ônibus. Eu sei, mas tá chovendo muito, e eu tô indo embora mesmo. Não custa nada te deixar em casa." Ela olhou para a chuva que caía forte, depois para ele. Samuel tinha uma expressão tranquila, paciente. Não havia pressa, não havia pressão. "Por que você tá fazendo isso?" perguntou Teresa, de repente. A pergunta saiu mais abrupta do que ela pretendia, mas era verdade. Ela precisava saber. Samuel piscou, surpreso. "Fazendo o quê?" "Sendo gentil comigo, me convidando para almoçar, oferecendo carona." Teresa cruzou os braços, defensiva. "O que você quer de mim?" Samuel ficou em silêncio por um momento. Então deu um passo à frente, cobrindo os dois com o guarda-chuva. A chuva tamborilava no tecido preto acima deles, criando uma bolha de som e intimidade. "Eu não quero nada de você, Teresa", disse ele com calma. "Eu só quero te conhecer." "Por quê?" "Porque quando eu te vi naquele ônibus, eu vi alguém de verdade." Ele segurou o olhar dela, firme. Não uma mulher tentando impressionar, não alguém fingindo ser o que não é. Só você, e isso é raro. Teresa sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Ela piscou rápido, tentando contê-las. "Eu não sou ninguém especial." "Quem disse?" Eu sei quem eu sou. Eu sou velha, eu sou cansada, eu sou invisível." Samuel deu mais um passo à frente, tão perto agora que Teresa podia sentir o cheiro do perfume dele. Algo amadeirado e discreto. "Você não é invisível para mim", disse ele baixinho. E então, sem esperar resposta, Samuel ofereceu o braço. "Vem, deixa eu te levar para casa. Sem compromisso, sem obrigação. Só, deixa eu fazer isso por você." Teresa olhou para o braço estendido, para a chuva, para o próprio reflexo distorcido nas poças d'água. E pela primeira vez em 15 anos, ela escolheu. Segurou o braço dele. O carro de Samuel era um sedã preto, limpo e cheiroso. Teresa entrou devagar, sentindo-se completamente fora de lugar naquele espaço. Ele ligou o aquecedor, ajustou o retrovisor e olhou para ela. "Qual o endereço?" Teresa disse, e ele programou o GPS. Durante os primeiros minutos, eles ficaram em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era quase pacífico. "Sua mãe tá melhor?" perguntou Teresa, de repente. Samuel sorriu de leve. "Tá estável. Ela tem insuficiência cardíaca. Os médicos dizem que ela precisa desacelerar, mas minha mãe é teimosa. Acha que ainda tem 30 anos. Mães são assim", disse Teresa, com um sorriso triste. "Nunca aceitam que envelheceram." "A sua, ela ainda tá viva?" "Não. Ela morreu faz 7 anos. Câncer." "Sinto muito." Teresa deu de ombros. "Faz parte." Eles seguiram pela cidade encharcada. Samuel dirigia com calma, sem pressa. De vez em quando, ele fazia uma pergunta simples. Sobre o trabalho, sobre o bairro onde ela morava. E Teresa respondia com frases curtas, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Quando chegaram ao prédio onde ela morava, um conjunto habitacional simples, com pintura descascada e varal de roupas nas sacadas, Teresa sentiu vergonha. Vergonha daquela pobreza visível. Vergonha de ser quem era. "É aqui", disse ela, apontando para o bloco C.
Samuel estacionou e desligou o motor. Então virou-se para ela. Teresa, eu queria te fazer um convite. Ela engoliu em seco. Que tipo de convite? Minha mãe faz aniversário semana que vem. Vai ter uma festinha pequena. Só família e amigos próximos. Ele hesitou, como se escolhendo as palavras com cuidado. Eu gostaria que você fosse. Teresa ficou sem ar. Eu? Por quê? Porque eu quero que você vá. Ele sorriu e havia algo de vulnerável naquele sorriso. E por quê? Eu gostaria de te ver de novo. Fora do hospital, fora do ônibus. Samuel, eu... Teresa balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Você não me conhece. Então me dá a chance de te conhecer. Ela olhou para as próprias mãos, manchadas e trêmulas. Ninguém me quer, sussurrou ela. E as palavras saíram antes que pudesse detê-las. Eu tenho 60 anos. Eu sou feia. Eu sou pobre. Eu sou nada. Samuel segurou a mão dela. O toque foi suave, cuidadoso, mas firme. Eu te escolho, disse ele. E sua voz era tão certa, tão absoluta, que Teresa sentiu algo quebrar dentro do peito. Ela ergueu os olhos, incrédula. O quê? Eu te escolho, Teresa. Ele apertou a mão dela de leve. E se você me der uma chance, eu vou provar que você está muito enganada sobre si mesma. As lágrimas vieram, finalmente. Quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto de Teresa, enquanto ela segurava a mão dele como se fosse a única coisa sólida no mundo. E então, com a voz embargada, ela disse: Tá bom, eu vou. Teresa passou o fim de semana inteiro em estado de pânico silencioso. O que ela havia feito? Aceitar o convite de Samuel foi um impulso, uma loucura momentânea provocada por aquelas palavras que ainda ecoavam na sua cabeça como um mantra impossível. Eu te escolho. Mas agora, sozinha no apartamento, a realidade caía sobre ela com o peso de uma sentença. Ela não tinha a roupa adequada para uma festa de aniversário. Não tinha sapatos decentes. Não sabia como se comportar em ambientes assim. E, acima de tudo, não conseguia entender o que um homem como Samuel via nela. Na segunda-feira de manhã, Teresa chegou ao hospital com olheiras profundas. Mal tinha dormido. Dona Célia percebeu imediatamente. Meu Deus, menina, você tá com cara de quem viu fantasma, disse a colega, empurrando o carrinho de limpeza ao lado dela. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mentiu Teresa, esfregando o chão do corredor com força desnecessária. Ah, tá, e eu nasci ontem. Célia parou e cruzou os braços, olhando para ela com aquela expressão de quem não aceita mentiras. Desembucha. É homem? Teresa suspirou. Não adiantava tentar esconder de Célia. Tem um homem que me convidou para a festa de aniversário da mãe dele. Célia arregalou os olhos. E você aceitou? Aceitei, mas agora eu tô arrependida. Por quê, pelo amor de Deus? Porque eu não sei o que fazer, Célia. Eu não sei como me vestir. Eu não sei conversar com gente assim. Ele é rico. Ele é educado. Ele é... Teresa engoliu em seco. Ele é demais para mim. Célia ficou em silêncio por um momento. Então aproximou-se e segurou o braço de Teresa com força. Escuta aqui. Você vai nessa festa. Você vai arrumar o cabelo, vai passar um batonzinho, vai vestir a melhor roupa que você tiver e vai mostrar para esse homem que você é uma mulher de valor. Entendeu? Mas eu não sou. Cala a boca. Célia apertou mais o braço dela. Você é sim. E se ele te convidou, é porque ele viu isso. Agora para de se sabotar e vai viver, menina. A gente já passou tempo demais achando que não merece nada. Teresa sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas piscou rápido para segurá-las. E se der errado? E se der certo? Célia sorriu, com aquele jeito maroto que só ela tinha. Você já pensou nisso? Samuel apareceu no hospital na quarta-feira, como de costume. Mas dessa vez, em vez de apenas acenar de longe, ele esperou Teresa terminar de limpar a sala de espera e a chamou para conversar. Você ainda vem no sábado? Perguntou ele com uma expressão esperançosa. Teresa assentiu, nervosa. Vou. Que bom. Ele sorriu e havia um alívio genuíno naquele sorriso. Minha mãe tá ansiosa para te conhecer.
Teresa piscou, confusa. Você falou de mim para sua mãe? Falei. Samuel enfiou as mãos nos bolsos, parecendo quase tímido. Ela ficou curiosa. Disse que faz tempo que eu não levo ninguém para conhecer ela. E você leva muitas pessoas? Não. Ele segurou o olhar dela firme. Não levo. Você é a primeira em muito tempo. O coração de Teresa acelerou. Ela não soube o que dizer, então apenas assentiu desajeitada. Samuel, eu preciso saber. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Por que você está fazendo isso? De verdade. Não me diz que é só porque você quer me conhecer. Ninguém faz isso sem motivo. Samuel ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Você sabe o que é passar a vida inteira sendo visto só pelo que você tem? Disse ele baixinho. Pelo dinheiro, pelo sucesso, pela aparência. As pessoas olham para mim e veem um empresário, um homem rico, um homem que venceu, mas ninguém vê quem eu realmente sou. Ele olhou para as próprias mãos, como se estivesse lendo algo nelas. Eu fui casado. Por 22 anos. Achei que era amor, mas no fim, era só conveniência. Quando minha empresa começou a ir mal, há uns 5 anos, ela me deixou. Disse que não tinha assinado para viver uma vida medíocre. Ele deu um sorriso amargo. Levou metade de tudo e foi embora. Teresa sentiu o peito apertar. Eu sinto muito. Não precisa. Eu sobrevivi. Reconstruí a empresa. Segui em frente. Mas aprendi uma coisa. A maioria das pessoas só te quer quando você tem algo a oferecer. E quando eu te vi naquele ônibus, Teresa, eu vi alguém que não queria nada de mim. Alguém que nem sabia quem eu era. Alguém real. Ele ergueu os olhos para ela, e havia uma vulnerabilidade ali que Teresa não esperava. É por isso. Porque você me fez sentir que eu podia ser só eu. Teresa ficou paralisada. Pela primeira vez, ela entendeu. Samuel não estava ali por pena. Ele estava ali porque, assim como ela, estava cansado de ser invisível. Eu também me sinto assim, sussurrou ela. Invisível, como se ninguém me visse de verdade. Então a gente se entende. Eles ficaram ali, em pé no corredor do hospital, enquanto o mundo seguia ao redor deles. E pela primeira vez, Teresa sentiu que não estava sozinha. No sábado, Teresa acordou com o estômago embrulhado. A festa começaria às 4 da tarde, e ela tinha apenas algumas horas para se arrumar. Passou a manhã toda tentando decidir o que vestir, até finalmente escolher um vestido azul marinho simples que tinha guardado no armário há anos, o mesmo que usara no velório de Rogério. Ela olhou para si mesma no espelho e sentiu o coração apertar. O vestido estava velho. Ela estava velha. O que Samuel veria quando a olhasse de verdade, sem a distância respeitosa do hospital ou do carro? Mas então lembrou das palavras de Célia. Para de se sabotar e vai viver. Teresa respirou fundo, passou um batom rosado discreto, prendeu o cabelo grisalho em um coque baixo e calçou as sandálias de salto baixo que só usava em ocasiões especiais. Quando Samuel tocou a campainha às 3:30, ela quase desistiu. Quase inventou uma desculpa qualquer e cancelou tudo. Mas então abriu a porta, e a expressão no rosto dele a fez parar. Ele sorriu. Não era um sorriso educado. Era um sorriso de admiração genuína. Você tá linda, disse ele. Simples assim. E Teresa, pela primeira vez em décadas, acreditou. A casa da mãe de Samuel ficava em um bairro tranquilo, arborizado, cheio de casas grandes e bem cuidadas. Quando eles estacionaram em frente a uma residência amarela de 2 andares com um jardim florido na frente, Teresa sentiu o pânico voltar. Samuel, eu não sei se consigo fazer isso. Ei, ele segurou a mão dela, com cuidado. Você consegue, e eu vou estar do seu lado o tempo todo. Teresa respirou fundo e assentiu. Eles entraram juntos. A casa estava cheia de gente. Amigos, familiares, vizinhos, todos conversando animadamente. Havia balões coloridos, uma mesa cheia de salgadinhos e doces,
e música suave tocando no fundo. Mas o que chamou a atenção de Teresa foi a mulher sentada em uma poltrona perto da janela. Ela era negra, com cabelos brancos curtos e cacheados, óculos de armação dourada e um sorriso radiante. Vestia um vestido florido e segurava uma xícara de chá como se fosse um cetro. "Mãe", disse Samuel, aproximando-se com Teresa ao lado. "Essa é a Teresa. Teresa, essa é minha mãe, Dona Irene." Dona Irene ergueu os olhos e estudou Teresa por um longo momento. Então sorriu, e foi um sorriso caloroso, acolhedor. "Então você é a moça que meu filho não para de falar", disse ela com uma voz rouca, mas firme. "Vem cá, menina, deixa eu te ver direito." Teresa aproximou-se, nervosa. Dona Irene pegou a mão dela e apertou com força surpreendente para alguém com o coração frágil. "Você tem olhos tristes", disse a mulher, sem rodeios. "Mas é uma tristeza que está começando a passar. Eu vejo essas coisas." Teresa piscou, sem saber o que responder. "Mãe, não assusta ela logo de cara", brincou Samuel, mas havia carinho na voz. "Ah, cala a boca, menino. Eu falo o que eu quiser no meu aniversário." Dona Irene olhou de novo para Teresa. "Senta aqui do meu lado. Quero saber tudo sobre você." E assim, Teresa se viu sentada ao lado da mãe de Samuel, contando pedaços da própria vida enquanto a festa acontecia ao redor. Dona Irene ouvia com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias engraçadas, ficando séria nas partes tristes. "Você trabalhou a vida inteira, criou filhos sozinha depois que seu marido morreu. E ainda assim, acha que não é ninguém especial", disse Dona Irene em certo momento. "Menina, você é uma guerreira." Teresa sentiu as lágrimas arderem nos olhos. "Eu só fiz o que tinha que fazer." "E é exatamente isso que faz de você especial." Dona Irene apertou a mão dela. "Meu filho tem bom gosto. Eu aprovo." Teresa ficou vermelha, sem saber onde enfiar a cara. Samuel, que estava por perto conversando com alguns convidados, olhou para elas e sorriu, como se soubesse exatamente o que a mãe estava dizendo. A festa seguiu, e aos poucos, Teresa começou a relaxar. As pessoas eram gentis, incluíam ela nas conversas. Faziam perguntas sobre o trabalho no hospital. Samuel ficava sempre por perto, trazendo um copo de suco, apresentando alguém novo, garantindo que ela estivesse confortável. Mas foi no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr, e a maioria dos convidados já tinha ido embora, que tudo mudou. Teresa estava ajudando a recolher os copos usados da mesa, quando ouviu uma voz feminina atrás dela. "Então você é a nova namoradinha do Samuel." Teresa virou-se e deu de cara com uma mulher alta, de pele clara, cabelos loiros perfeitamente escovados e roupas caras. Ela sorria, mas não havia calor naquele sorriso. "Eu não sou namorada de ninguém", disse Teresa, confusa. "Ah, não?" A mulher inclinou a cabeça, estudando ela de cima a baixo. "Engraçado, ele tá te tratando como se fosse." "Mariana", disse uma voz firme atrás delas. Era Samuel, e sua expressão estava séria. "O que você tá fazendo aqui?" "Vim dar os parabéns para sua mãe. Ainda tenho esse direito, não tenho?" Mariana cruzou os braços, defensiva. "Ou você já apagou todos os vestígios dos 22 anos que a gente passou junto?" Samuel respirou fundo, claramente tentando manter a calma. "Você não foi convidada. Sua mãe me convidou." Mariana deu de ombros. "Ela ainda me considera parte da família, mesmo que você não considere." Teresa deu um passo para trás, desconfortável. Ela não deveria estar ali. Aquilo era entre eles. "Teresa", disse Samuel, virando-se para ela. "Me dá um minuto." Ela assentiu e saiu rapidamente para o jardim, sentindo o coração disparado. É claro que ele ainda amava a ex-mulher. É claro que ela, Teresa, era só uma distração temporária. Como ela pôde ser tão tola? Ela estava considerando seriamente pedir um táxi e ir embora, quando Samuel apareceu ao seu lado. "Desculpa por isso", disse ele, com a voz cansada.
Ela não deveria ter vindo. Não precisa se desculpar. Teresa olhou para as próprias mãos. Eu entendo. Entende o quê? Que você ainda tem sentimentos por ela. É normal. Vocês ficaram juntos por muito tempo. Samuel ficou em silêncio por um momento. Então deu um passo à frente e segurou o rosto de Teresa com as duas mãos, obrigando-a a olhar para ele. Eu não tenho sentimentos nenhum por ela, Teresa. Nenhum. Aquilo acabou faz 5 anos. Eu virei a página. Ele aproximou o rosto, e Teresa podia sentir a respiração dele roçando sua testa. A única mulher que me faz sentir alguma coisa agora é você. Teresa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Por que você está dizendo isso? Porque é verdade. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares, delicadeza que partiu o coração de Teresa. E eu sei que você tá com medo. Eu também tô. Mas eu não quero perder você por causa de medo. Samuel, eu tenho 60 anos. Eu sou linda. Ele interrompeu. Corajosa. Real. E a única pessoa que conseguiu me fazer sentir que eu tenho valor além do que eu construí. Ele encostou a testa na dela, e Teresa fechou os olhos, deixando-se sentir aquele momento, aquele toque, aquela verdade impossível. Me dá uma chance, Teresa, sussurrou ele. Me deixa te mostrar quem você realmente é. E então, antes que ela pudesse responder, Samuel a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de cuidado. Um beijo que não pedia nada, mas oferecia tudo. E Teresa, pela primeira vez em tanto tempo, se permitiu receber. Quando eles se separaram, ela estava tremendo. Mas não era mais de medo. Era de esperança. Eu também quero isso, sussurrou ela finalmente. Eu só não sei se sou forte o suficiente. Você é, disse ele, segurando as mãos dela. E eu vou estar aqui para te lembrar disso todos os dias. Eles ficaram ali, no jardim iluminado pelas luzes quentes da casa, enquanto o céu escurecia e o mundo parecia, pela primeira vez, um lugar onde Teresa cabia. Mas a felicidade foi breve. Quando Teresa voltou para dentro da casa para se despedir de Dona Irene, encontrou Mariana ainda lá, conversando com alguns convidados. Mas desta vez, quando Mariana viu, não havia sorriso falso. Havia algo pior: desprezo. Vocês viram? Disse Mariana, alto o suficiente para que todos ouvissem. Ele tá namorando a faxineira do hospital. Que queda, não? De empresária a isso. O silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para Teresa, e ela sentiu o rosto queimar de vergonha. Samuel abriu a boca para responder, mas Mariana continuou. Não me olhem assim. Eu não tô falando nada de mentira. Ela trabalha limpando o banheiro, gente. E tem 60 anos. 60. Mariana riu, um som amargo. Ele tá fazendo isso só para me provocar. Chega. A voz era de Dona Irene. A mulher levantou-se da poltrona com dificuldade, apoiando-se em uma bengala, e caminhou até ficar de frente para Mariana. Você vai embora agora, e não volta mais aqui. Dona Irene, eu disse, sai da minha casa. A voz da mulher era firme, cortante. Você não merece meu filho. Nunca mereceu. E se você não enxerga o valor dessa mulher aqui, ela apontou para Teresa, então você não enxerga nada. Mariana ficou vermelha, mas não respondeu. Apenas pegou a bolsa e saiu, batendo a porta atrás de si. Dona Irene virou-se para Teresa, que estava tremendo de vergonha e raiva. Não dá ouvidos pra gente como ela, menina, disse a mulher, segurando a mão de Teresa. Gente assim só sabe destruir. Mas você é do tipo que constrói. E meu filho sabe disso. Teresa assentiu, mas não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de gratidão, de algo que ela não sentia há muito tempo. Pertencimento. Samuel a abraçou, ali mesmo, na frente de todos, e sussurrou no ouvido dela. Você tá bem? Teresa assentiu contra o peito dele. Eu tô bem. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava realmente bem. Nas semanas que se seguiram, algo começou a mudar em Teresa. Não foi uma transformação repentina, daquelas que acontecem da noite para o dia. Foi algo sutil, gradual,
como uma planta que finalmente encontra a luz depois de anos na sombra. Samuel passou a buscá-la no hospital quase todos os dias. Às vezes levava ela para jantar em restaurantes simples, que ela nunca teria coragem de entrar sozinha. Outras vezes, apenas dirigia-o sem destino, conversando sobre tudo e sobre nada. Sobre a infância dele no interior, sobre os sonhos que ela tinha abandonado, sobre como era estranho e libertador se permitir ser visto. Dona Célia, é claro, notou tudo. "Você tá apaixonada", disse ela, num tom entre acusação e aprovação, enquanto esfregavam o chão da enfermaria juntas. "Não tô não", mentiu Teresa, mas sentia o rosto esquentar. "Ah tá, e eu sou a rainha da Inglaterra." Célia largou o pano e cruzou os braços, estudando a amiga. "Olha, eu vou te dar um conselho, e você vai ouvir. Não tenha medo de ser feliz. Eu sei que você acha que não merece. Eu sei que você acha que é tarde demais. Mas menina, a vida não acabou só porque a gente ficou velha." Teresa parou de limpar e olhou para Célia. "E se der errado? E se ele perceber que eu não sou o que ele esperava? E se der certo?" Célia repetiu a pergunta que já fizera antes. "E se você, pela primeira vez na vida, deixar de se preocupar com o que pode dar errado e só viver?" Teresa ficou em silêncio, porque Célia tinha razão. Ela tinha passado a vida inteira se preocupando, se protegendo, se escondendo. E aonde isso a tinha levado? A 60 anos de solidão. "Eu vou tentar", disse ela finalmente. "Não, você vai conseguir." Célia sorriu, daquele jeito maroto dela, "porque você é mais forte do que pensa." Ok. Foi numa quinta-feira chuvosa, exatamente um mês depois daquela primeira conversa no ônibus, que Samuel fez o convite que mudaria tudo. Eles estavam sentados em seu carro, estacionado em frente ao prédio de Teresa, vendo a chuva cair contra o para-brisa. Ela tinha acabado de contar sobre Rafael, o filho que ligava uma vez por mês, sempre com pressa, sempre distante. "Você sente falta dele?" perguntou Samuel. "Sinto." Teresa olhou para as próprias mãos. "Mas também entendo. Ele tem a vida dele, a família dele. Eu sou só um dever que ele cumpre de vez em quando." "Você não é um dever, Teresa." Ela sorriu, triste. "Para ele sou. E tudo bem. Eu criei eles para serem independentes. Só não esperava que independência significasse esquecimento." Samuel ficou em silêncio por um momento. Então virou-se para ela e segurou sua mão. "Vem morar comigo." Teresa piscou confusa. "O quê?" "Vem morar comigo." Ele apertou a mão dela. "Eu sei que é cedo. Eu sei que você vai achar loucura. Mas, Teresa, eu não quero mais ficar longe de você. Eu quero acordar e te ver tomando café. Eu quero voltar do trabalho e te encontrar em casa. Eu quero construir uma vida com você." Teresa sentiu o coração disparar. Medo, esperança, pânico, desejo, tudo misturado numa confusão que a deixou sem palavras. "Samuel, eu não posso. Eu mal te conheço. E as pessoas, o que as pessoas vão pensar?" "Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar." Ele segurou o rosto dela, obrigando-a a olhar nos olhos dele. "Eu só me importo com o que você sente. Então me diz, você sente alguma coisa por mim?" Teresa fechou os olhos. Claro que sentia. Sentia tanto que doía. Sentia de um jeito que assustava, porque ela tinha se convencido de que nunca mais sentiria nada assim. "Eu sinto", sussurrou ela. "Mas eu tenho medo." "De quê?" "De acordar e descobrir que isso é mentira. Que você vai me olhar de verdade e perceber que eu sou velha, feia, sem nada para oferecer." Samuel puxou ela para perto, abraçando-a com força. "Você é a coisa mais real que já aconteceu comigo, Teresa. E se você me der essa chance, eu vou passar o resto da vida provando isso." Teresa ficou ali, aninhada no peito dele, ouvindo o coração dele bater forte e constante. E então, com a voz embargada, disse: "Eu preciso de tempo. Quanto tempo você precisar, eu espero." Mas o tempo, Teresa logo percebeu, não era seu aliado, porque quanto mais ela pensava sobre a proposta de Samuel, mais o medo crescia. Medo de abandonar a segurança do conhecido. Medo de se entregar completamente.
Medo de que no final ela não fosse suficiente. E foi nesse estado de confusão que ela recebeu a ligação de Rafael. Era um sábado de manhã e ela estava tomando café sozinha quando o celular tocou. O nome do filho apareceu na tela e Teresa atendeu com o coração apertado. Alô, mãe. A voz de Rafael era séria, formal. Eu preciso falar com você. Aconteceu alguma coisa? Júlia me contou que você está saindo com um homem. É verdade? Teresa ficou paralisada. Como Júlia sabia? Ela não tinha contado nada para os filhos. Sim, é verdade. Mãe, você tem 60 anos. O que você está fazendo? A pergunta foi como um tapa na cara. Eu tô vivendo, Rafael. Tentando viver. Vivendo? Ele deu uma risada sem humor. Você mal conhece esse homem. E se ele quiser se aproveitar de você? E se ele tiver segundas intenções? Ele não tem segundas intenções. Como você sabe? Mãe, você é ingênua. Você sempre foi. Rafael suspirou cansado. Olha, eu não quero que você se machuque, mas você precisa ser realista. Homens como esse não se interessam por mulheres como você, sem um motivo. Teresa sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Mulheres como eu? Repetiu ela, com a voz trêmula. O que isso quer dizer, Rafael? Ele ficou em silêncio por um momento. Então, mais suave. Mãe, você sabe o que eu quis dizer. Você é minha mãe. Você é mais velha. Você não tem dinheiro. O que um homem rico ia querer com você? As palavras caíram como pedras sobre Teresa. E o pior era que elas ecoavam exatamente os medos que ela já carregava. Eu tenho que desligar, disse ela com a voz embargada. Mãe, eu só tô tentando te proteger. Mas Teresa desligou antes que ele pudesse terminar. Ela ficou ali, sentada na mesinha da cozinha, olhando para o telefone enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. E pela primeira vez desde que conhecera Samuel, ela se perguntou se Rafael não tinha razão. O que um homem como ele ia querer com alguém como eu? Ela não atendeu às ligações de Samuel no resto do fim de semana. Mandou mensagens curtas, dizendo que estava cansada, que precisava de espaço. Ele respeitou, mas ela podia sentir a preocupação dele nas entrelinhas. Na segunda-feira, Teresa voltou ao trabalho com o coração pesado. Dona Célia percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Vocês brigaram? Não. Teresa esfregou o chão com força desnecessária. Meu filho ligou. Disse que eu tô fazendo o papel de ridícula. Célia parou de limpar e virou-se para ela. E você acreditou? Eu não sei no que acreditar mais, Célia. Teresa largou o pano e encostou-se na parede, cansada. E se ele tiver razão? E se eu estiver me iludindo? Olha para mim. Célia segurou o rosto de Teresa com as duas mãos. Seu filho tá com medo. Medo de perder o controle sobre você. Medo de que você seja feliz de um jeito que ele não esperava. Mas isso não é problema seu, Teresa. É problema dele. Mas ele tem razão sobre uma coisa. Eu sou velha. Eu não tenho nada para oferecer. Você tem você. Célia apertou o rosto dela. E se esse homem te escolheu, é porque ele viu algo que nem você mesma vê. Agora para de ouvir as vozes que te diminuem e começa a ouvir a voz que te levanta. Teresa fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Eu tenho tanto medo, Célia. Eu sei, mas medo não é motivo para parar de viver. Samuel apareceu no hospital naquela tarde. Teresa estava limpando a sala de espera da cardiologia quando o viu entrar. Ele não estava com sua roupa de sempre. Vestia jeans e uma camisa simples e parecia cansado. Eu preciso falar com você, disse ele, sem rodeios. Teresa olhou ao redor, nervosa. Samuel, eu tô trabalhando. Eu sei, mas não aguento mais. Ele deu um passo à frente. Você tá me evitando. E eu preciso saber por quê. Teresa respirou fundo. Ela sabia que esse momento chegaria. Sabia que precisava ser honesta. Meu filho ligou. Ela olhou para as próprias mãos. Ele disse que eu tô fazendo o papel de ridícula. Que você não pode se interessar de verdade por mim.
E eu não consegui parar de pensar nisso. Samuel ficou em silêncio. Então deu mais um passo, ficando tão perto que Teresa podia sentir o calor do corpo dele. E você acredita nele? Perguntou Samuel, baixinho. Eu não sei. Teresa ergueu os olhos, e havia dor ali. Samuel, olha pra mim, de verdade. Eu sou velha, eu sou cansada. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho beleza. O que você vê em mim? Samuel segurou o rosto dela com as duas mãos, exatamente como fizera no jardim da casa da mãe dele. Eu vejo coragem. Eu vejo força. Eu vejo uma mulher que passou a vida cuidando dos outros e esqueceu de cuidar de si mesma. Ele roçou o polegar na bochecha dela, limpando uma lágrima. Eu vejo alguém que merece ser amada. E eu vejo a única pessoa que me faz querer ser melhor. Como você pode ter certeza? E se daqui a um mês você perceber que eu não sou o que você esperava? Teresa, eu tenho 58 anos. Eu já construí o império, perdi metade dele e reconstruí de novo. Eu já fui casado, fui traído, fui deixado. Eu já vivi o suficiente para saber o que eu quero. Ele encostou a testa na dela. E eu te quero. Não por pena, não por solidão, mas porque quando eu olho para você, eu vejo o futuro. E fazia muito tempo que eu não via futuro em ninguém. Teresa fechou os olhos, deixando as palavras dele penetrarem fundo. E então, com a voz embargada, disse: Eu também te quero. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sei como ser amada. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais como é. Então me deixa te ensinar de novo. Ele beijou a testa dela, suave. Deixa eu te mostrar como é ser vista, ser escolhida, ser amada. Teresa abriu os olhos e olhou para ele. E pela primeira vez ela acreditou. Tá bom, sussurrou ela. Eu aceito. Eu vou morar com você. O sorriso que surgiu no rosto de Samuel foi o mais lindo que Teresa já tinha visto. A mudança aconteceu 2 semanas depois. Teresa não tinha muita coisa. Algumas roupas, alguns livros, alguns objetos que carregavam memórias. Mas Samuel transformou aquilo numa cerimônia. Alugou uma van, contratou ajudantes e fez questão de carregar pessoalmente a caixa com as fotografias de família de Teresa. A casa dele, agora deles, era espaçosa, iluminada, cheia de plantas e de luz natural. Havia um quarto inteiro que ele tinha preparado especialmente para ela, caso ela quisesse seu próprio espaço. Mas Teresa sabia que não usaria, porque pela primeira vez na vida, ela não queria estar sozinha. Dona Irene foi visitá-los no primeiro fim de semana. Chegou carregando uma torta de maçã e um sorriso sapeca. Então vocês finalmente resolveram parar de enrolar, disse ela, sentando-se no sofá com um suspiro. Eu já estava achando que ia morrer antes de ver meu filho feliz de novo. Mãe, reclamou Samuel, mas estava sorrindo. O quê? É verdade. Dona Irene olhou para Teresa. Você foi a melhor coisa que aconteceu para ele em anos, menina. E eu vou te dizer uma coisa. Se meu filho fizer alguma besteira, você me liga que eu ponho ele na linha. Teresa riu, e era um riso leve, livre. Vou guardar esse número. Mas nem tudo foi fácil. Rafael e Júlia mal falavam com ela. Júlia mandava mensagens curtas, sempre educadas, mas distantes. Rafael simplesmente parou de ligar. E havia dias em que Teresa sentia a culpa apertar no peito. Eu perdi meus filhos, disse ela uma noite, deitada na cama ao lado de Samuel. Não, você não perdeu. Ele puxou ela para perto. Eles é que estão perdendo você. Mas um dia eles vão entender. E se não entenderem? Então é problema deles, não seu. Samuel beijou o topo da cabeça dela. Você passou 60 anos vivendo para todo mundo. Agora é hora de viver para você. Teresa fechou os olhos, aninhando-se no peito dele, ouvindo o som constante do coração que batia ali, só para ela. E foi nesse momento que ela percebeu. Ela tinha escolhido, e tinha escolhido certo. Os meses passaram como uma canção suave, levando consigo as camadas de medo e insegurança que Teresa carregara por tanto tempo.
Samuel era paciente, gentil, respeitoso. Ele a ensinava, todos os dias, de pequenas formas, o que significava ser amada. Ele deixava bilhetes no espelho do banheiro. Você é linda. Ele preparava o café dela do jeito que ela gostava. Ele segurava a mão dela enquanto assistiam filmes no sofá. Ele a beijava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E Teresa, aos poucos, começou a acreditar. Ela pediu demissão do hospital. Foi uma decisão difícil, mas Samuel a encorajou. Você merece descansar, disse ele. Você trabalhou a vida inteira. Agora é hora de viver. No lugar do trabalho, Teresa começou a fazer coisas que nunca tivera tempo para fazer. Fez aulas de pintura em aquarela. Começou a cozinhar receitas novas, só pela alegria de experimentar. Passou a cuidar do jardim da casa, plantando rosas amarelas que floresciam na primavera. E todas as tardes, quando Samuel voltava do trabalho, eles sentavam na varanda e conversavam. Sobre tudo, sobre nada, sobre a vida que estavam construindo juntos. Dona Célia ia visitá-los de vez em quando, sempre com aquele sorriso maroto. Você tá diferente, disse ela, numa dessas visitas. Parece mais nova. Eu me sinto mais nova, admitiu Teresa, sorrindo. É o que o amor faz, minha filha. A gente acha que envelhecer é só o corpo se desgastando, mas não é. A gente envelhece é quando para de acreditar que a vida pode surpreender. Célia apertou a mão dela. E você voltou a acreditar. Foi numa noite de dezembro, exatamente 1 ano depois daquele primeiro encontro no ônibus, que Samuel fez a pergunta. Eles estavam jantando na varanda, sob as luzes suaves dos pisca-piscas que ele tinha pendurado para o Natal. Havia uma música suave tocando no fundo, e o ar estava cheio do cheiro de jasmim que subia do jardim. Teresa, disse ele, de repente, pousando o garfo. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Ela olhou para ele, curiosa. O quê? Samuel levantou-se, contornou a mesa e então, para a absoluta surpresa de Teresa, se ajoelhou. O que você tá fazendo? Perguntou ela com o coração disparado. Eu tô te pedindo em casamento. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples de ouro, com uma pequena pedra azul. Eu sei que a gente não é jovem. Eu sei que a gente não tem décadas pela frente. Mas eu quero passar cada dia que me resta ao seu lado, Teresa. Como seu marido, como seu companheiro, como o homem que te ama mais do que eu achei que seria capaz de amar alguém de novo. Teresa sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ela colocou as mãos sobre a boca, tentando conter o soluço que subia na garganta. Então casa comigo, Teresa, disse Samuel, com a voz embargada. Me diz que sim. E Teresa, sem hesitar, sem medo, sem dúvida, disse. Sim, sim, eu caso com você. Samuel deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Mas estava tudo bem. Porque pela primeira vez em 60 anos, Teresa sentia que estava viva de verdade. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima no jardim da casa. Dona Irene estava lá, radiante, segurando o buquê de Teresa enquanto ela descia os degraus da varanda. Dona Célia estava lá, chorando feito criança. Alguns amigos próximos, colegas de trabalho de Samuel, vizinhos que tinham se tornado família. Rafael e Júlia não foram. Mas Teresa não deixou que isso estragasse seu dia. Porque ela tinha aprendido uma coisa importante. Ela não podia controlar o amor dos outros. Só podia controlar o próprio. E naquele dia, vestida num vestido simples de renda branca, segurando a mão de Samuel, enquanto ele prometia amá-la até o fim, Teresa finalmente entendeu o que significava ser escolhida. 4 anos se passaram como uma brisa suave de verão, trazendo consigo mudanças que Teresa nunca imaginaria possíveis. A casa que antes era apenas de Samuel transformou-se verdadeiramente no lar de ambos.
Cada canto guardava memórias construídas juntos. Cada parede testemunhara risadas, abraços e a cura silenciosa de duas almas que se encontraram quando menos esperavam. Teresa completara 64 anos na última primavera, e quando olhava para si mesma no espelho agora, via algo completamente diferente. Não era que as rugas tivessem desaparecido ou que o cabelo grisalho tivesse voltado à cor original. Era o brilho nos olhos. Era o sorriso que surgia com facilidade. Era a forma como ela se movia pelo mundo, não mais encolhida, tentando ocupar o mínimo de espaço possível, mas ereta, presente, viva. Samuel completara 62 anos no mês anterior, e Teresa organizara uma festa surpresa que o deixara sem palavras. Dona Irene, agora com 83 anos e ainda teimosamente independente, rira tanto naquele dia que precisara sentar para recuperar o fôlego. Meu filho finalmente aprendeu o que é ser feliz de verdade, dissera ela, apertando a mão de Teresa com aquela força surpreendente que nunca a abandonava. As manhãs tinham se tornado o momento favorito de Teresa. Ela acordava antes de Samuel, preparava café e ia para a varanda ver o sol nascer sobre o jardim, que agora florescia o ano todo. As rosas amarelas que plantara no primeiro ano tinham se multiplicado, e ela adicionara hortênsias azuis, jasmins perfumados e até uma pequena horta onde cultivava manjericão, alecrim e tomate cereja. Quando Samuel acordava, encontrava ela ali, com uma xícara de café nas mãos e aquele sorriso tranquilo que ele dizia ser sua visão favorita no mundo. Ele se sentava ao lado dela, entrelaçava os dedos nos dela e ficavam ali por meia hora inteira, às vezes conversando, às vezes apenas existindo juntos. As aulas de aquarela tinham se transformado em algo mais sério. Teresa descobrira um talento que nem sabia que possuía, e suas pinturas, principalmente paisagens e flores, começaram a decorar as paredes da casa. Samuel insistira em emoldurar cada uma delas, dizendo que eram obras de arte que mereciam ser celebradas. Ela protestava, envergonhada, mas no fundo adorava ver suas criações penduradas ali, prova tangível de que ela era capaz de criar beleza. Uma vez por semana, Dona Célia ia visitá-las para o chá das velhas, como elas mesmas apelidaram. Sentavam-se na varanda, comiam bolos que Teresa aprendera a fazer e conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre os netos de Célia, sobre as pequenas alegrias e dificuldades do dia a dia. Em uma dessas tardes, Célia comentara: "Sabe, quando eu te conheci lá no hospital, você parecia um passarinho assustado, sempre se desculpando por existir. Agora olha para você, você voa." E Teresa percebera, com um sobressalto no coração, que era verdade. Ela tinha aprendido a voar. A relação com os filhos melhorara, embora ainda fosse delicada. Rafael ligava com mais frequência agora, não todos os dias, mas ao menos uma vez por semana. Ele nunca pedira desculpas explicitamente pelas coisas que dissera, mas Teresa via nas entrelinhas, nas perguntas sobre como ela estava, no interesse genuíno quando ela contava sobre as aulas de pintura, no jeito como ele falava de Samuel com respeito. Júlia tinha visitado o Brasil no ano anterior e ficara uma semana na casa deles. Foi estranho no começo, mas no terceiro dia, enquanto preparavam o jantar juntas, Júlia dissera baixinho: "Eu me desculpo, mãe, por não ter entendido antes." E Teresa a abraçara, chorando, porque o perdão tinha vindo sem que ela precisasse implorar por ele. Samuel continuava trabalhando, mas reduzira as horas no escritório. "A empresa pode sobreviver sem mim", dizia ele, "mas eu não sobrevivo sem tempo com você." Eles tinham começado a viajar. Pequenas viagens, nada muito elaborado. Passaram uma semana numa pousada no interior.
acordando com o som dos pássaros e dormindo sob um céu cheio de estrelas. Foram à praia e Teresa, que nunca tinha posto os pés no mar depois dos 50 anos, deixara Samuel guiá-la até a água, rindo enquanto as ondas molhavam seus pés. "Eu me sinto jovem de novo", ela dissera, e ele respondera: "Você sempre foi jovem, só precisava lembrar." Mas não foram só alegrias. Dona Irene dera um susto sério 6 meses atrás. Uma arritmia cardíaca que a deixara internada por uma semana. Teresa passara noites inteiras no hospital, ao lado de Samuel, segurando a mão dele enquanto ele segurava a da mãe. E quando Dona Irene finalmente acordara, a primeira coisa que fizera fora procurar Teresa com os olhos e dizer: "Eu já te disse que você é uma guerreira?" Teresa chorara, aliviada, grata, porque aquela mulher tinha se tornado mais do que uma sogra. Era uma segunda mãe, uma amiga, uma aliada. Agora, numa tarde quente de dezembro, Teresa estava no jardim colhendo rosas para um arranjo quando ouviu o som do carro de Samuel chegando. Ele saiu com um sorriso enorme no rosto e uma sacola na mão. "O que você está aprontando?" perguntou ela, curiosa. "Vem cá, eu tenho uma surpresa para você." Ele a levou para dentro, até o escritório que ela usava para pintar. E ali, sobre o cavalete, estava um quadro emoldurado. Mas não era uma de suas aquarelas. Era uma tela profissional, impressa, com todas as suas pinturas dispostas numa colagem linda. "Eu entrei em contato com uma galeria", disse Samuel, com os olhos brilhando. "Eles querem expor seus trabalhos numa mostra coletiva mês que vem. É pequena, mas é começo." Teresa ficou paralisada, olhando para aquilo sem conseguir acreditar. "Samuel, você não fez isso." "Fiz. E você vai aceitar, porque seu talento merece ser visto." Teresa sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, não contaminada por medo ou dúvida. "Como é que eu fui ter tanta sorte de te encontrar?" Samuel a puxou para um abraço, beijando o topo da cabeça dela. "Não foi sorte, meu amor. Foi destino, e eu agradeço todos os dias por aquele dia no ônibus, quando você deixou cair aquele ticket, e eu tive a desculpa perfeita para falar com você." Eles ficaram ali, abraçados no meio do escritório, iluminado pelo sol da tarde, cercados pelas criações de Teresa, pela vida que tinham construído, pelo amor que crescia a cada dia. E enquanto o mundo seguia lá fora, com sua pressa e suas exigências, Teresa e Samuel tinham aprendido a arte mais difícil, a de simplesmente estar, de ser presente, de amar sem pressa, sem medo, sem expectativas irreais. Naquela noite, depois do jantar, eles saíram para a varanda como sempre faziam. O céu estava limpo, cheio de estrelas que piscavam suavemente. Samuel segurou a mão dela e disse de repente: "Você lembra o que você me disse naquele dia, na chuva, quando eu ofereci carona? Que eu não era ninguém especial." "Isso." Ele virou-se para ela, segurando as duas mãos agora. "Eu quero que você saiba que você estava errada. Você é a pessoa mais especial que eu já conheci. E não porque você mudou, mas porque você sempre foi assim. Você só precisava de alguém que te mostrasse." Teresa sorriu, apertando as mãos dele. "E você precisava de alguém que te lembrasse que seu valor não tá no que você construiu, mas em quem você é." Eles se beijaram ali, sob as estrelas. E era um beijo que trazia consigo 4 anos de aprendizado, de cura, de crescimento. Um beijo que dizia: "Eu te escolho. Hoje, amanhã, sempre." Ai, se você tá aí ouvindo essa história e sentindo alguma coisa dentro do peito, aquele aperto gostoso de quem se reconhece em algum pedaço dessa jornada, então deixa eu te dizer uma coisa importante. A história de Teresa não é só dela. Ela pode ser sua também.
Quantas vezes você já se olhou no espelho e viu apenas o que falta? Quantas vezes já se convenceu de que é tarde demais, que sua hora já passou, que amor, alegria e recomeço são coisas reservadas para os jovens? Quantas vezes você se fez pequena, se escondeu, se silenciou porque alguém te disse, ou você mesma se disse, que você não merece ser vista? Teresa acreditou nisso por 60 anos. 60 anos se achando invisível, descartável, sem valor. E bastou um homem olhar para ela de verdade, não para o que ela tinha ou deixava de ter, mas para quem ela era, para que tudo mudasse. Mas sabe o que é mais importante nessa história? Não foi Samuel que salvou Teresa. Foi Teresa que salvou Teresa. Quando ela escolheu acreditar. Quando ela escolheu aceitar o amor. Quando ela escolheu parar de ouvir as vozes que a diminuíam e começou a ouvir a voz que a erguia. E você também pode fazer essa escolha. Não importa sua idade. Não importa quantas rugas você tem. Quanto dinheiro você ganha. Se você é casada ou solteira. Se seus filhos te ligam todo dia ou só nas datas especiais. O que importa é que você está viva. E enquanto você estiver viva, você pode escolher acreditar que merece amor, merece respeito, merece ser vista. Então eu te pergunto, e se a sua história de recomeço estiver começando agora? E se o próximo capítulo da sua vida for o melhor de todos? E se você, como Teresa, descobrir que nunca é tarde demais para florescer? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você viu um pedacinho de você em Teresa, ou se simplesmente acredita que histórias assim precisam ser contadas, deixa um like aqui embaixo. Comenta de onde você está me ouvindo. Me conta se você já se sentiu invisível alguma vez, ou se você conhece alguém que precisa ouvir que ainda há tempo. E se inscreve no canal, porque eu vou continuar trazendo histórias assim. Histórias de mulheres reais, de recomeços verdadeiros, de amor que chega quando a gente menos espera, mas mais precisa. Histórias que te lembram que você não tá sozinha, que você não é invisível, que você importa. Porque a verdade mais importante que Teresa aprendeu e que eu quero que você leve com você hoje é essa. Você não precisa ser jovem, rica ou perfeita para merecer amor. Você só precisa ser você, verdadeira, corajosa o suficiente para se permitir ser vista. E quando você faz isso, quando você para de se esconder e começa a brilhar, o mundo inteiro muda. Porque você muda. E essa mudança é o maior milagre de todos. Então vai lá, escolhe você mesma. Escolhe acreditar, escolhe viver, porque sua história está longe de terminar. Um beijo no coração e até a próxima história.